né? Eu queria aqui, nesse momento, apresentar o professor Guilherme Machado Rabelo, né? Gerente de inovação do Inova Incor e Fundação Zerbini, professor da Faculdade de Medicina da USP, né? Que vai nos brindar aí com uma brilhante palestra sobre essas inovações, principalmente versando sobre a importância dessa discussão para os hospitais públicos e para a saúde pública no Brasil. Muito obrigado, Dr. Luiz Carlos. Vou aqui compartilhar a minha tela. Agradeço muito o convite, Dr. Luiz Carlos Coelho, secretário de Saúde do município de Varginha, também ao Dr. Lucídio Ferreira, em nome da OAB e de todos os seus colegas, bem como também da UNES, pelo convite de poder estar com vocês aqui para essa palestra e essa apresentação. O tema que me foi pedido e eu tenho o prazer de poder apresentar, ele fala sobre os benefícios e soluções relacionados à implantação de um programa voltado ao gerenciamento de sangue do paciente, né, em inglês a sigla é PBM, vou explicar ao longo da apresentação, e também como isso pode se dar no âmbito da saúde pública, né? Muito me deu satisfação de poder, apesar de ser o último a apresentar, há um grande benefício de podermos ver como os palestrantes anteriores, né, e os moderadores abordaram a questão da saúde pública, né, do biodireito e do direito médico, ainda mais numa época de pandemia, onde essa questão da saúde para o público e do público é uma questão importante. Mas o que me toca aqui abordar com os senhores, e vou tentar fazê-lo de modo a podermos tirar proveito dessa temática também, é que, em questão de saúde, nós hoje estamos vendo que não basta apenas falarmos do atendimento e dos recursos científicos, clínicos que nós oferecemos, mas o gestor da saúde, o médico e o próprio paciente, como cidadão, está preocupado com a questão do custo, né, da avaliação econômica que se tem ao se prover recursos para as terapêuticas. E eu vou abordar um pouco isso em relação à questão das opções terapêuticas nas hemotransfusões e como é que isso pode se encarar como um desafio positivo, em especial no tempo que nós vivemos. Como o Dr. Luiz Carlos falou, eu atuo hoje no Hospital do Instituto do Coração em São Paulo, né, que é parte do Hospital das Clínicas aqui da Universidade de São Paulo, e é um dos epicentros no combate ao Covid na atual situação. Então, isso me traz a oportunidade de ver alguns aspectos relacionados ao combate do Covid muito de perto, e como a gente está buscando essas alternativas e estratégias que visam trazer uma melhora na gestão da saúde. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa parte, por não ser médico, mas vou abordar alguns dos aspectos que lidam com essa temática. Eu gostaria de iniciar trazendo aqui um pensamento do famoso professor Peter Drucker, um dos grandes ícones da gestão do século passado. E ele disse que em épocas de turbulência, o problema não é a turbulência em si, mas quando a gente age com a lógica do passado. E, de fato, diante de uma pandemia como nós estamos vivendo e de recursos que temos na saúde, e também de uma necessidade de revermos a capacitação profissional e todas as estratégias, protocolos, é necessário que aproveitemos essa oportunidade que a pandemia nos traz para olharmos aonde podemos avançar com a saúde. Em especial, por um fator interessante. Nós temos hoje uma realidade no âmbito da saúde que nos impõe a reflexão. Por exemplo, nós vemos que nas últimas décadas a população mundial tem avançado na sua expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais, mas elas não desejam apenas viver mais, elas querem viver mais com qualidade de vida. E isto impacta o custo que se tem que gastar relacionado a manter pessoas vivendo mais e melhor. Então, essa pressão que se tem sobre a qualidade do atendimento versus o custo para isto é um fator determinante na mudança de gestão da saúde. Um outro aspecto que eu trago é esse diagrama
agora bastante atual, que tem sido usado por grande parte dos gestores da saúde, como o Dr. Luiz e tantos outros que estão tendo que lidar com a programação do enfrentamento da crise do Covid, é que essa pandemia ela não é um fato isolado, como se nós tivéssemos que lidar apenas com a primeira onda do fato agudo, né? Essa primeira onda é o que nós estamos vivendo, com mortalidade, morbidade dos pacientes que estão infectados. Mas nós teremos, ao longo do tempo, outras ondas que impactarão a saúde. Nós temos o impacto daqueles que não pegaram a Covid, mas os seus tratamentos foram postergados, e talvez o seu quadro é agravado, e eles em algum momento voltam ao hospital num quadro pior, e talvez isso custe mais para você tratar. Nós temos uma terceira onda, que é o impacto dos tratamentos postergados naqueles pacientes que são crônicos, e a cronicidade da sua doença, hipertensão, diabetes, tantas outras, pode agravar o cuidado prolongado desse paciente. Isso sem mencionar essa quarta onda que nós vamos viver, que são os aspectos psicológicos sobre a população que está vivenciando essa crise da pandemia. Muitos pesquisadores já estão demonstrando, como esse artigo saiu num jornal americano de bastante renome, de que essa doença da pandemia do Covid não pode ser olhada no curto prazo. Ela é uma doença de longo prazo. Nós não sabemos exatamente como essas infecções que estão vindo secundárias ou o agravamento das condições crônicas serão afetadas a partir do paciente ter Covid. Por isso que nós vamos ter que ter um olhar diferenciado para o enfrentamento dessa crise. E isso impacta em novas estratégias. Como disse o Dr. Drucker, nós temos que pensar não com a lógica do passado, mas com uma lógica para o futuro. E um dos impactos que nós estamos vendo no campo da saúde, com a pandemia, além das demais, é claro, de saturação de UTIs, a questão da falta de medicamentos efetivos, não termos vacinas, isso tudo, é o impacto sobre a questão dos estoques de sangue, algo que é muito comum em relação aos procedimentos tradicionais nos hospitais. Você ter um estoque regular para poder fazer os procedimentos tradicionais. Então, no mundo inteiro, a pandemia está trazendo uma redução nos estoques e, em alguns casos, reduções sensíveis nesses estoques. Não só em países de primeiro mundo, mas no Brasil, como a gente pode ver em algumas dessas notícias, nós vemos que as doações caíram porque as pessoas não vão para doar, como também você tem um problema de, se o paciente está infectado ou a pessoa está com a suspeita de infecção, há restrições à doação. E isso é público. Isso aqui é apenas uma foto que tirei recentemente, num desses elevadores de prédio, né, onde você nota que a população está vendo que os estoques de sangue foram reduzidos. Então, é como a crise da água, né? Nós temos seca e temos ainda consumo. Como é que a gente equilibra essa questão de oferta e demanda? Esse é um dos pontos relacionados à gestão. Nós temos ainda que levar em consideração que, segundo estudos mundiais, praticamente 1/3 da população do mundo vive anêmica. Se hoje nós pegarmos aqui parte dos 150, né, participantes, nós poderíamos dizer que cerca de 50 certamente estarão em algum estado anêmico, estatisticamente. Então, a população já vive com exige uma atenção necessária de base para se corrigir esse estado da anemia. Nós vamos ver o porquê que isso é importante. Voltando aqui à questão do custo. Quando fala-se de sangue, muitas vezes a percepção das pessoas, da população em geral, é de que sangue é algo barato, já que a doação é de graça. Mas, do ponto de vista de custo e gestão, isto não é verdade. Esse é um estudo americano demonstrando de que, enquanto, às vezes, o custo de coleta do sangue pode ser ao redor dos seus $300, mais ou menos, do Brasil, em torno dos seus R$500, R$600, o quanto custa para você administrar um concentrado de hemácias é geralmente 4 vezes, porque há todos os custos de gestão, processamento, triagem, prova cruzada, armazenagem e descarte que você tem que acumular. Então, uma transfusão de sangue não é barato, apesar da percepção das pessoas ser de que é de graça. Então, por onde começamos nessa mudança?
Um professor americano de anestesia, uma das lideranças mundiais nessa área de pesquisa de gestão do sangue do paciente, é o professor Aryeh Shandler. Num trabalho que ele publicou há cerca de uma década atrás, ele disse que na área da saúde, em relação às transfusões, talvez um dos maiores desafios é mudança de hábito. Ele fala, né, cita nominalmente no artigo dele, que hábitos antigos são duros de matar. Então, a gente a nossa própria situação atual da pandemia. Tem sido fácil mudarmos os nossos hábitos de vida? Não, não tem sido. Nós temos tido que adaptar muito da nossa maneira de viver. O isolamento, as compras, as saídas limitadas, não falarmos com familiares, ou seja, há muito impacto. Imagine isso dentro de uma prática rotineira que os médicos possuem, que é dar sangue ao paciente. Então, mesmo que haja evidências de que possa fazer mal, o hábito, a prática, leva a você ter uma resistência. Por isso, é necessário se mostrar e se educar a classe médica a mudar o ponto de vista, o paradigma. Além disso, quais são as evidências relacionadas às transfusões hoje que têm nos levado, do ponto de vista de saúde pública, a mudarmos o nosso enfoque? Esse é um trabalho feito que levou em consideração, né, uma grande quantidade de informações relacionadas às indicações, à adequação da indicação da transfusão de sangue. E o que esses pesquisadores de vários países chegaram à conclusão e publicaram foi de que, quando considerada as transfusões de sangue realizadas nos pacientes, cerca de 88% eram ou inapropriadas ou incertas, quando somadas essas duas categorias. Apenas 12% das indicações de transfusões efetivamente estavam cumprindo com os critérios de benefício ao paciente, não maleficência e condições clínicas. Quando eram inapropriadas ou incertas, muitas vezes estavam vindo de um desconhecimento ou talvez de não aderência às melhores práticas clínicas para o paciente. E será que, quando a gente lembra aos profissionais da saúde quais são essas práticas, quais são essas melhores práticas, isso muda? Sim. Nesse trabalho publicado nessa revista americana de renome, a Nature, ela mostrou que, num hospital americano, quando eles implementaram o aviso para os médicos, antes de prescreverem o sangue, de qual era a melhor prática, 24% de redução houve nas indicações. Ou seja, só por se lembrar qual era a melhor prática. Nenhum outro tipo de intervenção foi feita. E qual foi o impacto? Redução no tempo de internação e redução na mortalidade dos pacientes. Meramente por se lembrar qual é a melhor prática. Então, imagine quando a gente possa fazer intervenções, adicionar recursos. Por isso que a OMS, como os meus colegas palestrantes anteriores mencionaram, o Dr. Ricardo, inclusive, mencionou, a OMS, há uma década atrás, a Organização Mundial de Saúde, trouxe uma diretiva, uma orientação, uma sugestão, era, na verdade, uma recomendação que foi baseada numa resolução da OMS, para que se implementassem nos países, o Brasil é signatário dessa resolução, um programa de gerenciamento de sangue visando melhorar o atendimento. E, com isso, também o benefício que esta melhora de processo adquiriria para a saúde. No que se baseia esse programa de Patient Blood Management, ou gerência ou gestão do sangue do paciente? Em três coisas principais. Primeiro, a gente poderia dizer que é o foco no paciente. Como vocês podem ver nessa ilustração, o paciente está no centro do tratamento, e não a sua doença ou a sua condição clínica. Segundo, a estratégia que se adota. Nós vamos ver aqui esses três elementos daqui a pouco. E um terceiro aspecto, a coesão da equipe. É um trabalho de múltiplos atores, gestores, médicos, enfermeiros e aqueles que estão centrados no cuidado do paciente. Então, quando combinado esses fatores, isto gera um efeito positivo. Então, as sociedades internacionais, elas estão dizendo que este programa de gerenciamento do sangue é como que um novo paradigma, é uma nova fronteira que devemos buscar. E qual é a opção para os profissionais? Duas. Primeiro, ou você resiste à mudança e você pode se tornar defasado com o avanço científico, ou você pode encarar isto como uma oportunidade de
especialização, de tornar melhor as suas habilidades. E, nesse sentido, eu acho que é uma vantagem para toda a população. Haja visto que nós estamos enfrentando aqui na pandemia. Muitos dos profissionais que tinham sua prática corriqueira foram motivados a trabalhar na linha de frente do atendimento. Porém, muitos tiveram que ser requalificados para poder cuidar de um paciente infectado. Foi ruim? Talvez no início isso tenha criado um certo desconforto, mas podemos dizer que esses profissionais treinados e qualificados agora saem melhores profissionais após a pandemia. Há uma informação interessante. O Programa de Gerenciamento do Sangue, ou PBM, ele é uma abordagem centrada não no produto, não no sangue, mas centrada no paciente, que é o que nós desejamos, uma medicina mais humanizada. Uma medicina focada no paciente que visa trazer os resultados para ele como um todo. E aí eu faço voz aos meus colegas anteriores, dizendo nessa questão da visão integrada do paciente, nos seus direitos, na maneira como ele pode se expressar, nas suas escolhas de tratamento, e também na visão coesa do médico em incorporar a vontade do paciente dentro da abordagem clínica. Então, este é um modo de se pensar diferente. Nós não estamos falando de gestão de insumos do sangue. Isso não é gestão de banco de sangue. Isso é gestão de gente, de pacientes. E isso visa melhorar os resultados em relação ao tratamento desses pacientes. Como é que se sustenta esse programa? Como é que a gente pode ver essa implementação, em especial quando vamos implementar isso dentro do ambiente público? Podemos dizer que esse programa ele tem 3 pilares, ou tem 3 sustentações. A primeira, como nós já mencionamos, é detectar algo que a população possui, a anemia. Então, antes de levar um paciente para um tratamento mais grave, cirúrgico, podemos detectar e corrigir essa anemia. O segundo aspecto é, devemos, durante um procedimento cirúrgico, conservar o sangue. Como nós vimos durante a época de escassez de água, foi sempre dada a orientação de conservar água. Assim se dá também com a questão do sangue. Minimizar a perda e conservação é uma boa estratégia. No pós-operatório, o paciente sai para uma recuperação. Aí envolve tolerância. O paciente sai num quadro, às vezes, de anemia, por causa da sua perda. Por isso que o uso racional dos recursos, inclusive do sangue do paciente, e a tolerância, são qualificações da boa gestão do paciente. De uma forma bastante simples, eu não quero entrar no detalhe aqui por não ser uma aula eminentemente médica, né? O que a gente pode fazer uma comparação é que esse programa se assemelha muito a uma linha de montagem, como a gente vê, às vezes, numa fábrica de carros. Ou seja, nós temos que ter uma sequência de ações que vão permitindo que a ação seguinte ela possa ser potencializada, ela possa criar mais benefício. E aí, ao final, você criou diversas ações que foram alinhadas, concatenadas, e que permitiram o maior benefício para o paciente. Isso envolve uma estratégia, isso envolve uma mudança de visão na gestão do paciente. Vários trabalhos no Brasil, aqui vou citar apenas um, já estão demonstrando como equipes no Brasil, em hospitais grandes, renomados. Amanhã, inclusive, haverá uma palestra de um dos médicos que foi o autor desse artigo, o Dr. Antônio Alceu dos Santos. Então, aqui recomendo que assistam a aula dele. Ele, junto com a equipe do Hospital Beneficência Portuguesa, demonstrou que esses 3 pilares já possuem conhecimento, medicamentos, recursos técnicos suficientes para que a gente possa implementar essas estratégias. A conclusão que eles chegaram, depois de muitos anos de experiência, foi: essas múltiplas estratégias devem ser utilizadas coordenadas. É como uma orquestra tocando. Se alguém toca em dissonância, a gente não ouve a música adequadamente. Por isso que as múltiplas estratégias devem ser feitas quando você tem um trabalho de equipe. E isto foi o que eles disseram. Antes de se implantar esse programa, quer seja no hospital público ou privado, nós devemos ter uma mudança de comportamento. A maneira como enxergamos esta mudança fará muita diferença no sucesso da implementação. E isso impactará, nós vamos ver agora,
os desfechos clínicos e custo-efetividade. Nós temos notado, como já foi comentado pelos meus colegas, de que há uma tendência mundial, o Dr. Ricardo bem colocou isso, uma tendência mundial na melhora da gestão do paciente do ponto de vista do respeito à sua autonomia e às suas decisões. Então, para aqueles que têm interesse em implementar na gestão pública, em hospitais públicos, nós podemos dizer que já há muito material publicado de entidades públicas de vários países mostrando qual é a estratégia que se deve adotar. Nós temos alguns materiais da Austrália, da União Europeia, da Itália, inclusive que transformou a gestão do sangue do paciente como uma política de saúde pública. Então, eles criaram protocolos e diretrizes para o país inteiro, de forma que você pudesse harmonizar esse trabalho das entidades médicas e clínicas e hospitalares, como também em Portugal. Foi a questão de 2 anos, foi implementada uma diretriz nacional, e notem, focado na qualidade, na segurança, nas boas práticas, que são necessários para que a gente possa entregar um serviço médico de qualidade. Nós estamos, por parte do INCOR, fazendo um trabalho junto com a maior associação internacional nessa área de gestão do sangue do paciente, que é a Associação Americana, a SABM, que é a Sociedade para o Avanço do Gerenciamento do Sangue, e nós estamos para lançar, talvez no próximo mês, o guia de melhores práticas para a implementação desse protocolo, desse processo de gerenciamento do sangue, considerado já as situações aqui do país. Então, a equipe multidisciplinar do INCOR fez a adequação em conjunto com esta entidade e vamos lançar esse guia para o próximo mês, muito provavelmente. Por quê? Porque nós entendemos que não adianta ter esse tipo de abordagem simplesmente para hospitais privados de alto nível. A grande população se beneficia quando isso se torna de acesso público. E aí você tem os maiores benefícios também econômicos. Fizemos no ano passado um simpósio no INCOR, veio representantes internacionais da associação, foi um evento bastante produtivo, e onde a troca com essa equipe surtiu já vários efeitos na qualidade do nosso hospital. Chegando nessa reta final da minha apresentação, nós temos visto que há várias publicações científicas que demonstram que essa abordagem ela é efetiva. Ela não é uma abordagem simplesmente que é de melhor qualidade. Ela também é eficaz, efetiva. E ela traz benefícios na questão do custo. Esse é um trabalho mostrando o impacto que hospitais que implementaram tiveram nos melhores resultados dos pacientes em cirurgia cardíaca, como é o caso do Instituto do Coração. Foi seguro e foi eficaz. Esse é um trabalho com mais de 32 mil pacientes. Uma outra publicação demonstra que a utilização dessas técnicas, elas não só reduzem a quantidade de sangue utilizado, porque ainda há algumas indicações clínicas em um percentual baixo de pacientes onde essas terapêuticas à base do sangue são utilizadas, mas há um grande percentual, nós vimos lá, mais de 80%, onde talvez haja uma possibilidade de se tratar sem sangue. Então, isto foi seguro e os resultados também foram eficazes. Este trabalho em específico analisou perto de 130 mil pacientes. 130 mil pacientes. Então, nós estamos dizendo que as evidências científicas são muito robustas. E, recentemente, tive o prazer de participar com um grupo de médicos aqui do Brasil, de São Paulo, na publicação que está disponível para acesso livre, sobre justamente esse tema, do gerenciamento do sangue do paciente, uma maneira eficaz, segura, custo-efetiva e baseada em evidências. Esse trabalho que nós realizamos foi publicado há cerca de 2 meses e ele tem demonstrado, através da literatura médica, de que há uma indicação da tendência de se adotar esse perfil de tratamento como sendo uma prática de melhor qualidade e também com vários benefícios. Agora, de modo prático, como parte do meu tema é falar sobre custo-benefício, gestão econômica. Às vezes a percepção do gestor é de que implementar certas técnicas envolve gastos adicionais.
Eu poderia dizer que sim, envolve. Novos recursos, novas tecnologias, novos medicamentos, às vezes, num primeiro momento, eles envolvem investimento. Entretanto, nós não podemos olhar do ponto de vista do gasto da saúde pública, e eu trabalho numa instituição de saúde pública, apenas no custo individual dos elementos que compõem aquela linha de montagem que nós falamos, mas sim no custo total do atendimento a esse paciente. E esse slide que os senhores podem acompanhar demonstra que a média dos custos hospitalares, quando comparados pacientes semelhantes para o mesmo tipo de cirurgia, quando utilizado sangue e não utilizado sangue, a redução do gasto na barreira azul é quando não se tem sangue. Em algumas cirurgias, a redução chega a ser de 50% do custo deste paciente. Mesma cirurgia, mesmo tipo de tratamento, porém com custo mais baixo. Então, o que nós estamos olhando é que nós precisamos mudar, novamente voltando ao primeiro slide do Dr. Drucker, a lógica. Falar simplesmente que custa mais não serve, não funciona mais. Nós precisamos olhar o conjunto do atendimento, porque o gestor ele olha o conjunto, as intervenções, as ferramentas, o estado clínico e a capacitação dos profissionais para poder empregar isto. Vários hospitais já estão demonstrando que, quando implementam, eles têm redução significativa de gastos, sem piora da qualidade, ou seja, nós não estamos piorando o atendimento porque gastamos menos, nós estamos gastando menos porque gastamos melhor. Isto é um fato importante. Esse é um hospital americano muito conhecido, eles tiveram redução de mortalidade, redução de readmissão em 30 dias e gastaram menos. Aqui, algumas outras notícias mostram que vários hospitais que estão buscando essa mesma linha estão tendo esses mesmos resultados. E aqui é um caso bem interessante para concluir essa parte do custo, já chegando na minha conclusão. Este é o estudo de mais amplo alcance que foi feito na Austrália. Eles fizeram um programa nacional, é como se nós tivéssemos aqui o Ministério da Saúde e a Anvisa padronizando este atendimento, como sendo o nosso padrão ouro daqui para frente. Eles fizeram isso na Austrália. E quando eles avaliaram ao longo de 6 anos os resultados do que foi gasto entre investimento que eles tiveram e benefícios, eles tiveram uma economia direta de quase 78 milhões de dólares versus um investimento inicial de 5. Ou seja, reduziu mortalidade, reduziu infecção, reduziu os pacientes e o tempo de internação. E gastaram menos. Então, há muita coisa que nós devemos pensar e colocar como desafio estratégico para o gestor da saúde pública, especialmente em épocas de Covid, onde muitos dos gastos estão sendo feitos para o atendimento da população, mas também porque nós queremos fazer melhor, uma vez que nós temos cada vez mais recurso do sangue à disposição. Como o doutor Ricardo Carneiro já bem falou, existem orientações já consolidadas para o SUS, ou seja, nós não estamos falando de coisas inacessíveis, já há regulamentação, portarias que consolidam essas técnicas. Amanhã as aulas médicas vão falar sobre essas técnicas em particular, mas eu gostaria de dizer que nós, gestores, temos possibilidade de nos ancorar nessas portarias, como também nas orientações do SUS e do RENAME para o acesso a essas medicações que são apoiados e pagos pelo SUS. Talvez muitos dos gestores não saibam. Por quê? Porque não é prático do dia a dia. Não é algo recorrente. Então, é necessário. E aqui finalizo com um exemplo de iniciativas no Brasil, aqui no Brasil, que já estão dando certo. No estado do Ceará, foi publicado no ano passado, em 2017, uma portaria fomentando a implementação desse programa de manuseio e uma campanha que foi feita entre a população e os profissionais foi para começar a alertá-los das vantagens de se mudar a cultura, a compreensão deles diante desse desafio e dessa mudança de hábitos, por assim dizer, em relação. Eu gosto muito dessa frase final que está no canto inferior do slide, que diz: os tempos mudaram, atualize seus conceitos. Isso que nós estamos fazendo, e deixo aqui muito o elogio à iniciativa da OAB, da UNES e também de todos os senhores estarem participando. Finalizando a minha aqui última mensagem para a gente pensar.
Se nós considerarmos no universo das terapêuticas clínicas o sangue ou a transfusão de sangue como sendo o único recurso para o manejo e a gestão do paciente, nós estamos dizendo que temos poucas ferramentas na mão. Nós seríamos um mecânico de média qualidade. Mas se nós aumentarmos a nossa caixa de ferramenta, incluindo todos esses arsenais que a gestão do sangue do paciente, ou o PBM, nos traz, nós aumentamos a capacidade de atender esses pacientes com qualidade, com segurança, com redução de custo e melhores desfechos. Então, essa é a mensagem que devemos ter, melhorar. E aqui deixo, para terminar a minha frase, fazendo voz ao próprio Dr. Drauzio Varella, muito conhecido nosso, e que ele espelha muito o que o próprio Dr. Ricardo mencionou como os demais anteriores. Se os médicos, os profissionais de saúde buscam nessa profissão extremamente gloriosa e que nós estamos vendo aí que são realmente heróis no combate numa época de pandemia, como são de qualquer dia, não precisa ter pandemia para eles serem heróis, mas se eles buscam nisso salvar vidas como o objetivo final, aí o Dr. Drauzio Varella até diz, talvez seja melhor ir para o corpo de bombeiros, né? Porque há muitas doenças que não têm cura. Entretanto, se curar não é a finalidade, ela é secundária na medicina, ele dá, eu acho, talvez, um mote principal para nós. O objetivo fundamental da saúde é aliviar o sofrimento humano. E quando nós fazemos bem isso, muitos salvaremos. Mas aqueles que não conseguimos salvar, tratar com toda a dignidade, porque é isso que eles merecem, porque isso é um direito de todo cidadão. Agradeço muito a atenção, fico aberto às perguntas e agradeço novamente ao Dr. Luiz Carlos pela moderação. Aqui ficam os meus contatos. Obrigado. Professor Guilherme, foi um prazer muito grande ouvir a sua fala. Todos nós estamos vivendo um momento muito complexo, né? A Covid, ela realmente veio para provocar essa revolução sanitária no mundo, e no Brasil não está sendo diferente. São palavras que eu gosto muito: inovar, né? E incorporar. Então, eu acho que todos nós precisamos buscar mecanismos de incorporar inovações que sejam baseadas em evidência e que venham realmente dar acesso ao nosso usuário do sistema público de saúde ao que existe de melhor, né? Eu acredito muito que, mesmo que a gente tenha essa visão de saúde do todo da população, mas a gente não pode perder a visão holística do indivíduo, das peculiaridades do indivíduo que compõem essa população, né? E isso é importante. Eu acho que isso é a equidade, né? Produzir essa qualidade para todos, e dando o direito de cada um entender e saber o que é qualidade para si. Então, eu acho que é o nosso papel, de buscar tornar para a população no geral essas inovações. Eu acredito muito que essas mudanças de paradigma que vêm acontecendo e que virão por aí também, elas fazem parte do que eu costumo chamar de o legado da pandemia, né? Existe um legado à frente que eu vislumbro como algo muito bom. A gente nunca teve um setor saúde tão dissecado, tão entendido pela população, e esse entendimento ele passa a ficar muito mais facilitado para que a gente consiga conduzir essas inovações, porque a população está incorporando até a fala de algum vocabulário médico, da saúde, entendendo o fluxo dessas informações e dos trâmites dentro da própria saúde, sabe? Eu espero muito poder fomentar essa ideia, né? Parto do princípio que é um trabalho
importante, junto aos hospitais, junto às escolas, a formação desse médico, ela é importante. Eu acredito que tem-se que proporcionar que esse conhecimento ele seja multiplicado. Mais uma vez, meus parabéns. Muito obrigado, Dr. Luiz. Foi excelente a participação aqui nesse simpósio e agradeço as suas palavras e faço eco à sua colocação. A inovação na saúde é uma necessidade hoje premente, né, em especial diante da oportunidade que estamos vivendo desse desafio. Muito obrigado. Exato. Nós registramos a presença da doutora Fernanda Gomes Torres, médica reguladora assistencial do Departamento de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Varginha. Registramos também a presença da doutora Alessandra Rodrigues, presidente da Comissão Estadual de Bioética e Biodireito da OAB Minas Gerais e membro da Sociedade Brasileira de Bioética. Tem um trecho de uma carta de Sir Isaac Newton para Robert Hooke, em 5 de fevereiro de 1676, baseado numa metáfora atribuída a Bernardo de Chartres. Ele disse assim: se eu o vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Sem dúvida alguma, nós, profissionais jurídicos e profissionais também, os profissionais da medicina, hoje viram muito mais longe, porque puderam subir nos ombros desses palestrantes que podemos considerar como gigantes. Nós agradecemos a presença de todos e amanhã estaremos aqui novamente, a partir das 19 horas. Muito obrigado, senhores.